Então, boa tarde a todos, porque por enquanto só temos um público masculino, tirando eu. Vamos dar início, então, a esse momento especial na carreira acadêmica do Ebenilson, que é a sua defesa de mestrado. Então, eu agradeço muitíssimo a presença do professor Cristiano, do professor Josenildo e do professor Raimundo. Umas paradinhas assim, porque daí as pessoas estão pedindo para entrar. Dizendo isso, nós temos aqui um hábito que eu acho que é um pouco generalizado de começar do mais distante para o mais próximo. Como vocês todos estão no Norte e Nordeste, eu sei que o Cristiano é o mais perto. Bom, nós podemos botar o Josenildo em Angola, que aí ele vence disparado, né? Então, minha proposta é o professor Josenildo, o professor Raimundo e o professor Cristiano, que eu acho que nós acertamos aqui na esfera geográfica. Então, eu vou passar a palavra para o Ebenilson fazer uma exposição rápida sobre o sujeito, e depois eu passo consecutivamente a palavra para os três, e só depois o Ebenilson vai anotando, e só no final ele responde, porque eventualmente as colocações elas conversam bastante, né? Então não vale a pena responder de forma individual. Tá? Eu dei um teto até às 17h30, acho que talvez a gente não precise desse tempo todo, mas só para nós sabermos, né? Então, por gentileza, Ebenilson começa a fazer sua apresentação. Tu queres um PPT, alguma coisa, ou tu vai só falar, Ebenilson? Eu posso só falar. Professora, tá. Qual o tempo? Assim, no máximo uns 7 minutos, porque todo mundo já leu o teu trabalho. Então, me virar nos 7, né? Isso. Então, Ebenilson, por favor. Tá, eu vou apresentar, depois eu faço os agradecimentos, para a gente não perder tempo. Então, boa tarde a todos. Eu vou começar logo com a apresentação, depois eu faço os devidos agradecimentos. O meu trabalho tem como tema principal Entre o Chicote e a Liberdade, o Capitão do Mato e a dinâmica do poder escravagista no Maranhão, 1805 a 1847. Então, em síntese geral, o estudo analisou o papel... porque eu vou só aqui marcar aqui o tempo, senão eu vou me perder. Então, o estudo analisou o papel do Capitão do Mato como agente da repressão e da sustentação do sistema escravagista no Maranhão nesse período, né? Sua atuação ia além da captura de escravizados. Ele foi peça estratégica da engrenagem social, política e econômica da escravização. O poder escravista se manteve por uma rede informal de vigilância, coerção e punição cotidiana. Então, nós tivemos esse recorte temporal, de 1805 a 1847, porque foi o período de maior atuação desse agente da repressão. E o corte espacial, ele compreendeu as regiões agroexportadoras do Maranhão, principalmente na Turiaçu, Gurupi, Vale da Ribeira e Vale do Itapecuru. Então, assim, nós tentamos buscamos compreender como esse personagem foi forjado e qual o papel desempenhou na captura de escravizados fugitivos e principalmente no combate aos quilombos, atuando como agente primordial do sistema escravagista. Então, nós utilizamos aqui o conceito de Clóvis Moura, de resistência e repressão, como faces da luta de classe escravagista. Então, ele trabalha muito essa questão. O capital como produto da institucionalização da repressão. E a nossa justificativa e pragmática e nosso objetivo, ele residiu no fato do capitão estar entre esse poder estatal e o poder senhorial. Ele funcionou, na verdade, como um elo de repressão e controle social também. Então, o nosso objetivo principal era investigar o papel, investigar o papel do Capitão do Mato como agente dessa repressão e sustentação desse sistema escravagista,
articulando-se entre o poder senhorial e o poder estatal. E tivemos com uma grande assim, impulso a nossa percepção com a questão da ausência dessa invisibilidade e quase inexistência de estudos historiográficos. Não que não tenham, tem alguns estudos, mas muito pouco. E quando se fala do Maranhão, é realmente quase que inexistente. Tem apenas um trabalho monográfico e uma citação de um pequeno item da tese da professora doutora Regina Faria, que ela fala também, mas ambos os trabalhos se concentraram na oficialização do Capitão do Mato como instituição. Então, e tentamos responder algumas perguntas, entre as quais tentamos saber como surgiu esse Capitão do Mato, de onde ele partiu, quais foram esses instrumentos de controle, em nome de quem que ele agia, quais as relações de poder, hierarquia e disciplina, qual autoridade ele estava subordinado, e em que momento ele se tornou oficial ou um agente do Estado, no caso aqui do Maranhão. Então, a relevância para a nossa pesquisa é contribuir para a historiografia da escravização no Brasil, e colocar a inclusão do Capitão do Mato no debate acadêmico, porque ele é o personagem essencial para compreender as dinâmicas do poder escravista, porque ele tem uma relação com a manutenção dessa ordem e ao mesmo tempo, da repressão aos quilombos. Ele, na verdade, ele atuou como instrumento dessa repressão estatal e desse controle social, como já havia dito, estruturando as elites aristocráticas com o objetivo de manter a ordem escravista e proteger os interesses do sistema agroexportador. Então, ele foi criado para defender os interesses da elite, da burguesia da época. Então, essa pesquisa ela busca visibilizar e historicizar um agente-chave desse sistema escravocrata. E trabalhamos todo o capítulo 1 com a ideia do Maranhão, dentro do aspecto econômico, social e político, né? Principalmente do econômico, na questão da agroexportador, como os produtos principais, o algodão, o arroz e o açúcar. E como o Maranhão, assim como todo o Brasil, era totalmente dependente dessa mão de obra escravizada. E, a partir do momento que foram, através da Companhia de Comércio do Estado do Grão-Pará e Maranhão, que foi inserido muitos escravos, e a partir dessa inserção de muitas pessoas escravizadas, vindo da África, então, começaram a se surgir várias situações conflituosas, né, que descambaram em revoltas populares, por exemplo, a Setembrada e a Novembrada, em 1831, e a Revolta da Baleada, de 38 a 41. Então, esses conflitos sociais, políticos e econômicos fizeram com que o Estado, de forma emergencial, criasse aparato de policiamento, tanto policiamentos rurais como policiamentos convencionais, para instrumentalizar o poder estatal. Qual era a função desses instrumentos rurais? Principalmente os rurais, era capturar fugitivos, os escravizados fugitivos, e destruir principalmente os quilombos, que era, na verdade, o quilombo foi o grande gargalo do poder estatal. A missão era destruir os quilombos, porque destruindo os quilombos, com certeza, iria, de certa forma, limitar as fugas. E no segundo capítulo, nós trabalhamos muito a questão dos aparatos de policiamento. Começamos com a Guarda Municipal Permanente, 1832, e com os corpos de polícias rurais, que foi o Corpo de Polícia Rural em 35, a Guarda Campestre, que ela teve pelo menos 3 mobilizações, ou 3 criações, e a Esquadra de Mato, que é, na verdade, o Capitão do Mato. Foi criada em 1847 por uma lei provincial. Então, o capitão ele vai trilhar todo esse período do século XIX entre o senhor e o Estado. Ele vai, na verdade, personificar essa violência institucional e garantir o controle sobre os escravizados, através da repressão, né? E no terceiro capítulo nós abordamos necessariamente toda a atuação do Capitão do Mato, das forças repressivas, e na destruição dos quilombos. Então, principalmente nessas regiões que eu já havia pontuado, questão de Turiaçu, Gurupi, Guimarães e Viana, que são as regiões onde os quilombos tiveram mais força. Então, onde os quilombos prosperaram, houve fugas. E onde houve fugas, houve repressão. E as repressões eram, na verdade, violentas. Então, essas ações legitimadas pelas leis, pela legislação, né, e tiveram como Capitão do Mato como seu principal autor. E esse capitão, ele atuava através de recompensas.
Ele não fazia um serviço gratuito, mas através das recompensas. Mesmo através de tudo isso, todo esse aparato policial, mas o escravizado ele conseguiu resistir às fugas. Ele rebelou-se e formou-se quilombos, mesmo com todo esse aparato. Então, assim, houve, na verdade, uma dialética entre essa repressão e a resistência no Maranhão. No momento que havia a repressão, havia também a resistência. E todos esses aparatos de policiamento, principalmente ao do Capitão do Mato, eles não foram capazes de destruir totalmente os quilombos e nem reprimir ou acabar com as fugas. Elas continuaram, a gente observa que na documentação, de ponto a ponto, todo o século XIX, as fugas aconteceram. E elas foram cada vez mais se intensificando. E o poder estatal não conseguiu neutralizar. Então, o Capitão do Mato, ele representava essa interface do poder imperial e o poder dos senhores. Atuava entre o chicote e a promessa de liberdade, revelando as contradições do sistema. Mais que um executor de ordens, ele era um agente político, social, movido por interesses e negociações. Ele, na verdade, é um agente dessa contradição. Ele simbolizava a ambiguidade desse poder, instrumento da repressão e o reflexo da fragilidade desse sistema que não conseguiu neutralizar. E sua atuação evidencia as rachaduras e os limites da ordem senhorial. Então, como eu já apontado, esse Capitão do Mato ele surge através de cartas patentes, de ofícios e até a sua institucionalização que acontece em 1847, com a criação do cargo da Esquadra de Mato. E a nossa grande contribuição para a historiografia é que o trabalho vai resgatar o Capitão do Mato das sombras do esquecimento, colocá-lo ele na praça pública, para ele ser, na verdade, julgado pelos historiadores, né, e pela própria sociedade, reposicionando ele como agente ativo na engrenagem dessa escravização, e evidencia que o Estado escravagista respaldava e legitimava suas ações repressivas. E a nossa reflexão final se dá no sentido de que investigar o Capitão do Mato é também investigar as rachaduras do regime escravagista, um sistema sustentado pela violência, mas confrontado pela luta inquebrantável por liberdade. A pesquisa propõe novas perspectivas sobre os mecanismos de controle e resistência, reforça a necessidade de dar voz aos personagens silenciados pela história e amplia o debate historiográfico sobre o poder escravagista, reconhece o papel do Capitão do Mato como pilar dessa repressão, incentiva novas abordagens sobre o agente da ordem senhorial, porque nós não esgotamos. E o nosso agradecimento final é que a memória dos que resistiram ao cativeiro continue inspirando a luta pela liberdade e pela justiça histórica. Então, esse é o nosso trabalho, essa foi a nossa linha de pesquisa, esse é o que nós tínhamos a apresentar para os senhores. Pronto, professora? Obrigada, Ebenilson. Por gentileza, eu passo a palavra para o professor Josenildo, agradecendo novamente a dupla disposição, que estava na qualificação e continua conosco aqui. Eu estava com o microfone fechado. Bom, então, mais uma vez, obrigado a Carla, ao Ebenilson, pela renovação do convite para estar aqui nesse momento importante, duplamente importante, né? Importante para o programa, importante para o Ebenilson, porque conclui o seu trabalho. E, portanto, meu muito obrigado também por oportunizar rever o Cristiano, e agora o professor Raimundo Lima, que vai aqui o meu boa tarde. Bom, cara, Benilson, primeiro parabenizá-lo, né, pela conclusão do trabalho e dizer que foi uma grande satisfação estar na qualificação e também agora na defesa. Vi que você incorporou sugestões do que foi feito, e meus parabéns, sobretudo, se algum capitão do mato pudesse ouvi-lo, iria dizer meu muito obrigado a você, né? Porque tirou do anonimato, né? Tirou da sombra e trouxe à tona um personagem que, de fato, padeceu, né, do preconceito de
de historiadores e historiadoras, né? Eu estava tentando aqui me lembrar de um adágio, vou citar, mas não sei se eu vou citá-lo bem, é que a gente usa muito lá em São Luís. Eu acho que é assim, acho que não sei se é o papagaio que come milho, o periquito leva fama, ou é o contrário. A sociedade escravista brasileira, aliás, toda a sociedade escravista, ela está assentada na violência, né? Talvez o preconceito tenha se dado porque esse personagem ele objetivava essa violência, né? Caçando, e foi criado como instrumento de destruição e tal. Então, talvez por isso os Capitães do Mato tenham sido deixados na sombra da historiografia. E você agora resgata e abre uma janela para estudos que deve continuar, porque o seu trabalho deixa, né, questões ainda para serem, né, investigadas. Bom, então, de antemão, quero dizer que, da minha perspectiva, o seu trabalho, sim, né, está aprovado, gostei do que li. Agora, é claro, né, sempre uma coisa aqui e acolá nos escapa, é normal, e nada que não possa também, né, ser revisto para a entrega final. Então, eu vou me ater a esses aspectos que, no sentido assim, só de dar de colaboração mesmo. Mas antes eu quero sublinhar primeiro que o trabalho, os capítulos dialogam entre si, então isso permite que se compreenda bem a proposta da investigação, então isso é muito bom. Agora, claro que na escrita a gente vai deixando escapar algumas coisinhas. Só para eu não me perder, e como eu estou trabalhando, eu estou aqui, mas eu não tenho impressora, não consegui imprimir as minhas ponderações. Então, eu vou fechar aqui minha câmera para eu comentar, né? E acho que sim fica melhor, tá ok? E não sei se vai dar certo. Eu vou abrir aqui do que eu escrevi, não sei se eu vou continuar aqui aparecendo. Bom, Carabinhos, como eu disse, os capítulos combinam, né, entre si. Na introdução, você faz uma exposição bastante esclarecedora do que você quer. E aqui, acho que, no campo teórico, poderia ter trazido para cá outros autores, né? Você citou apenas o Clóvis Moura, mas no decorrer do texto você traz o Michel Foucault com o conceito de poder simbólico, a historiadora, socióloga, não vi direito, a Sayaka Valência Triana. Acho que eles também podem, né, compor esse teu campo teórico. Em vez de deixar lá no texto, como você faz, penso que seja importante trazê-los para cá, porque aí você já indica que faz, como faz, né? Não apareceu na introdução, aparece no texto, mas não aparece aqui. Acho que é melhor trazer logo para cá, porque já prepara o teu leitor dessa reflexão que você faz do dispositivo por meio do qual o Capitão do Mato ele executa as suas ações, né? Então, você se apoia no conceito de poder simbólico do Foucault, né? Que mesmo que ele seja revestido de uma autoridade, mas ele tem um simbolismo que o coloca que faz essa mediação entre uma tripla mediação, né? O poder civil, que é o dos fazendeiros, o poder público, que é o Estado, e os escravizados em resistência. Então, penso que seja importante trazer logo para cá o Foucault e a Sayaka Valência, né? Quando você fala do conceito de poder. E também vai aparecer um outro autor que seria importante trazê-lo. Você faz um bom diálogo com os temas com a historiografia, né? Inclusive com a historiografia local, e por isso os capítulos combinam entre si. As perguntas que você faz na página 17, penso que você as responde muito bem e apresenta a estrutura dos capítulos. Então, a tua introdução só faz esse destaque, né, de trazer Foucault e a Sayaka para cá, né? Então, apresenta bem. Nos capítulos
Eu tenho uma questãozinha aí no primeiro capítulo, que ela se reproduz nos outros, que é questão de ordem técnica, mas que você pode perfeitamente resolver. No caso da referenciação dos autores, no caso, por exemplo, o Alípio Goulart, né, falta indicar o título da obra, e depois, na repetição, a não ser que tenha mudado alguma coisa na ABNT que eu não esteja sabendo, tá? Se mudou, eu peço desculpas, tá certo? Então, o título da obra, na continuação, não se usa mais o título, mas a expressão, né, latina, obsit, a página, assim como também o IBID, são questões técnicas. Um autor que você usa o baldo, né? Isso está lá na página 72. Aqui você já coloca a referência e vai repetindo, quando eu deveria usar o OPSIT, se é da mesma página o IBID e tal. São questões de ordem técnica. E também na referenciação do documento. No caso do livro 2, quando você fala da carta patente, isso está na página 75. São questões técnicas, né? Se houve mudança da ABNT, né, peço desculpas, mas se não, é importante aí fazer essa correçãozinha aí, tá certo? Isso no primeiro capítulo são questões técnicas que depois também vão se repetir nos outros. No segundo, penso que talvez não fosse necessário esse recuo que você faz logo no início, né? Nos tópicos 3.1 e 3.2, né? Vai lá para o século XIV, do Estado Nacional Português. Bastava informar, olha, a base da organização do poder local no Maranhão tem por referência Portugal nas instituições tais, tais e tais. Ponto. Acho que não precisava, mas já que fez, precisa informar aí, porque acho que faltou uma melhor articulação entre esses tópicos, o 3.1 e o 3.2. Você fala, mas logo depois entra no 3.2, a gente sente falta aí dessa articulação entre o ponto 3.1 e o 3.2. E uma outra questão, para dar o devido brilho que o seu texto já possui, tem hora que eu sinto que a velha força da tradição do positivismo, né, ou da escola metódica alemã, que a gente se prende ou ao autor ou ao documento. Não, mas você que é o narrador, né? E aí penso que não pode, nós não devemos abrir mão dessa condição, né? Por exemplo, na página 94, você diz assim: com essas disposições constitucionais e legais em mente, olha só o que você escreveu. Eu entendi, né? Mas o texto escrito ele precisa manter, né, a sua beleza e tal. Por isso que me ocorre convidá-lo a pensar sobre isso. Com essas disposições constitucionais e legais em mente, as próximas páginas desse trabalho examinarão, com base na historiografia e documentação disponíveis, a estrutura, as modalidades e a importância dos aparatos de policiamento rural no Maranhão Imperial, destacando a sua relevância no contexto da sociedade escravocrata. Veja, não são as páginas, é você, tá certo? Então, veja, as páginas também não estão, elas não estão pesquisando, você está construindo-as, né? Então, para manter a riqueza da sua reflexão, sugiro que isso está na página 94. Eu vou mandar para você, né? Por isso eu falei isso, a condição, né, nossa de narrador, nós não podemos abrir mão disso, porque o trabalho é nosso, né? Isso, por exemplo, não sei se é no resumo, você também faz algo parecido. A dissertação analisa, não. A dissertação é fruto da sua ação intelectual. Geralmente a gente lê assim, né? A tese faz isso, a dissertação faz aquilo, o TCC faz aquilo outro. Não. Por este TCC eu faço isso, nós fazemos, ou faz e tal. E aí penso que isso se deva ao que eu nomeei de força da tradição,
da gente, né, se segurar e tal, ou no documento, dos autores consultados, a gente deixa para eles falarem e abre mão disso. Não, não pode. O seu trabalho ele tem uma riqueza, né, excepcional, e, portanto, a escrita ela deve refletir essa riqueza, tá certo? Por isso que me ocorre, né, destacar esse ponto. Bom, isso está no capítulo 2, tá? Indo para o 3, né, só questões ainda de ordem técnica, aí eu vou finalizar, como o trabalho está bem articulado, só tem uma questão que eu vou fazer ao final. Aí você, no 3, intitula Perseguir é preciso, capturar é necessário. Eu vou aproveitar logo aqui no título, né, para fazer assim, se tem que te fazer uma pergunta, a pergunta que faço, no sentido, como você mesmo disse, uma série de outras questões ainda estão em aberto, mas como reiteradas vezes você escreve e diz que o Capitão do Mato ele tinha um papel importante, isso está bem explícito no título desse terceiro capítulo, né? Perseguir é preciso, capturar é necessário. Aí isso me ocorre te perguntar, porque na leitura, né, atenta assim, desse capítulo, que é o capítulo central da dissertação, consegue-se, embora, lembrando aqui o que o Carlos Ginzburg nos ensina, nós historiadores lidamos com pistas, vestígios, né, sinais, as coisas não estão prontas, ninguém está preocupado com o historiador para o futuro. Então, a configuração, a reconfiguração de um problema, de um determinado tema, demanda sensibilidade e percepção da nossa parte. Então, quando você diz capturar é necessário, uma pergunta que se impõe ao término da leitura do texto é possível quantificar essa ação dos... Você fez um quadro, né, dos capitães, localizou quantos, em determinados lugares, quantos capitães tinham, com quais soldados eles atuavam na sua ação, mas um ponto, tem alguns vestígios que aparecem na documentação que você cita, talvez tivesse sido relevante, penso, se for possível, né, também apresentar um quadro, olha, na mobilização do lugar tal, em torno da captura, foi possível capturar tantos escravos. Então, capturar é necessário? Era, mas isso nos obriga, nos estimula, melhor dizendo, a perguntar, mas afinal, nessa atuação, nesses anos, que esses capitães que você coloca ali no quadro, é possível informar o seu leitor do resultado dessas ações desses capitães? Essa é uma pergunta que me ocorreu, que eu fiquei procurando, e não sei, mas fique muito tranquilo, se isso for possível, né? Se não agora, mais para o futuro, porque isso, de fato, referenda, né, a sua reflexão. Perseguir é preciso, sim, né? Capturar é necessário, tá, mas capturaram quantos, né? Claro que isso é difícil, penso que seja difícil, trabalhando com essa perspectiva metodológica do Ginzburg, né? Vestígio, pista, sinal. Então, mas essa documentação com a qual você trabalhou, as notícias de jornal, por exemplo, tem alguns indícios, né, que você coloca no texto. Então, talvez fosse relevante, né? Capturaram quantos, né? Porque, assim, ele foi criado para isso? Sim, foi. Mas o resultado disso, tá? Essa era uma pergunta que me ocorreu ao terminar de ler esse capítulo, né? Te fazer. Mas fique muito tranquilo, tá certo? Bom, aí voltando de novo às questões de ordem técnica, por exemplo, você cita na página 113, Monteiro Santos. Dá a impressão que é um historiador, né? Mas lá, inclusive, na bibliografia, você coloca, não, ela é uma historiadora, é Adriana Monteiro Santos. Então, bem na página 113, isso aí precisa de um ajustezinho, né?
de novo, na questão da referenciação dos documentos, você cita o jornal onde o edital de 1832 está citado. Então, é preciso referenciar o edital e informar o jornal onde ele está publicado, né, que é o Publicador Maranhense. Isso está na página 114. Eu vou te mandar aqui, tá? Porque aí você cita no texto, mas não referencia na nota. Na nota de... Não é nem nota de rodapé, né? Na citação que você faz, você só cita o jornal, não. Tem que referenciar o edital, né? Aquele que é o documento que está em outro, que é o jornal. São questões, né, curtas. No início da minha fala, o que eu me referi ao Bourdieu está lá na página 158, né? Quando eu... Aliás, é o outro autor que eu não tinha citado, né? É o Pierre Bourdieu. Desculpa, não é o Bourdieu. Bourdieu, já falei que é o poder simbólico. Você fala do Max Weber, né? Essa relação de obediência do capitão do mato com o juiz, não é nem juiz de paz, tem um juiz que cria, né? Que é ao qual, aliás, o capitão do mato está subordinado. E aí você usou com os dois conceitos, né, de legalidade, que é a do juiz, que impõe-se sobre o capitão do mato, e a obediência dele com vistas a obter algum favorecimento. Então, Max Weber também é a tua base teórica, então é bom que ele apareça lá na introdução, que você já apresente para o seu autor, e aí você utiliza ele na construção da sua narrativa. Então, o ponto alto assim, do seu trabalho, que é a tese na minha leitura, né, que eu estou trabalhando com essa ideia de tese, isso está na página 164, quando você diz assim, acho que para mim é o ponto alto, por isso eu me referi, se algum capitão do mato estiver te ouvindo, ele vai dizer muito obrigado. Aí você diz assim, o poder escravista não se sustentava unicamente, para mim essa é a tese do seu trabalho, né? Embora não seja uma tese de doutorado, mas é a tese da sua dissertação. O poder escravista não se sustentava unicamente pela legislação, pela violência simbólica, mas também por uma estrutura informal e articulada de vigilância e punição cotidiana, na qual o capitão do mato ocupava uma posição estratégica. Por isso eu quis invocar aqui esse adágio popular, que o papagaio come o milho, é o periquito leva fome, é o papagaio leva fome. O capitão do mato ele foi demonizado, inclusive, pelos historiadores, né? Inclusive, historiadores numa perspectiva crítica, né? Porque como se ele aparece como o vilão. Mas ele não é, quer dizer, ele exerceu dentro daquela estrutura de violência própria de uma sociedade escravista, ele desempenhou uma função, mas ele aparece como o vilão da história, talvez por isso é uma hipótese. Historiadores e historiadoras tenham deixado o capitão do mato no anonimato, né? E aí você vem e recupera o capitão do mato, pensando nessa trama de poder, e o coloca dentro de uma estrutura que você nomeia de poder escravista, e de fato. Então, o capitão do mato, ele é uma peça nessa estrutura de poder escravista importante. Daí ser necessário, se possível, um olhar mais refinado dessa documentação, filtrar os resultados dessa ação. Então, eu quero aqui encerrar porque eu gostei do que li, e apresentei esses pequenos probleminhas de ordem técnica, e a maneira como você escreve, a despeito de um ajuste aqui e acolá, mas ela nos permite entender, né, bem o que você quis. O foco é o capitão do mato, sim, mas o teu olhar é mais de fundo, que é esse poder escravista, daí me ocorrer pensar que a tese, embora eu saiba que não é uma tese de doutorado, mas é a tese do seu texto, esse capitão do mato ele é uma peça importante dentro de uma estrutura mais... dentro de uma trama que tinha uma lógica, uma finalidade, que se articulam aí interesses econômicos, interesses políticos e, como eu costumo dizer, a cultura escravista ela criou uma relação promíscua entre o público e o privado.
Só que aí, nesse cenário, o Capitão do Mato levou a fama e talvez por isso ele tenha sido deixado, né, de lado aqui no ostracismo ou na sombra, e fazendo com que historiadores e historiadoras não tenham dado o devido olhar para ele. Agora, Ibenilson, mais uma última, agora sim, uma observação que acho que me parece de extrema importância, que observa-se na documentação o conceito do tempo, né? A documentação usa conceitos como preto, preta, mas você utiliza o conceito negro. Me parece que esse conceito ainda se deva a uma influência dessa cultura racista brasileira. Penso que, se nós queremos fazer a crítica, não creio que essa leitura racista nos ajude a fazer a crítica. Me parece que ela sanciona aquilo que a gente quer criticar. Me parece que isso aí é um pouco que devemos ter esse devido cuidado, porque acabamos por essencializar algo que é uma construção discursiva, político-ideológica. A diáspora, se assim quisermos, ou o tráfico, foi um mega negócio do qual participaram elites africanas, por exemplo, né? Na bibliografia, sua bibliografia tem um autor que fala das transformações da escravidão na África e que hoje penso que nós já temos condições de superar essa leitura, que não quer dizer que o racismo não exista, não é isso. O que eu estou dizendo é que o uso de uma leitura racial, ela compromete ou empobrece a própria nossa ação na reconfiguração dessa trama da escravidão, porque os sujeitos são senhores escravizados, né, que constroem, são tecidos dentro de um processo em formação, em consolidação, que é o capitalismo. Aí tem uma outra questão que eu esqueci de falar aqui, que também é coisa da escrita, eu acho que é na nossa afã de dar conta das coisas. Você disse que o feudalismo cedeu lugar para o capitalismo. Não, o feudalismo cedeu lugar para o capitalismo. O capitalismo, ele emerge das entranhas do feudalismo, né? Em algum lugar, está aqui, agora eu esqueci de comentar isso, mas é compreensível esse tipo de coisa, não é que tenha feito, ou então, enfim, não sei se foi no momento da digitação, o computador nos engana e tal. Mas o feudalismo, ele não dá lugar para o capitalismo, né? O capitalismo, ele emerge das entranhas da dinâmica feudal. E, encerrando literalmente aqui a minha intervenção, quero parabenizá-lo, né, por esse trabalho provocativo, né? E se algum capitão do mato estiver te ouvindo, ele vai dizer, né, esse muito obrigado, mas não tem que dar referência para capitão do mato nenhum, né? Ele é parte de uma estrutura de violência. Não vamos bater palma para capitão do mato. Ele vai bater palma para ti, pô, tudo bem, que bom que alguém me olhou aqui e tal. Brincadeira à parte, mas o seu trabalho ele se reverte de uma importância seminal da minha leitura, porque nos provoca a pensar essas relações de poder, quer dizer, todos os personagens que tecem essa estrutura de violência, que nós precisamos compreendê-la bem, porque, embora alguns atualmente falem de trabalho análogo à escravidão, mas não fazem a crítica, que é esse sistema dessa cultura econômica que tudo transforma em mercadoria. Então, aquele africano escravizado, ele cumpriu um duplo papel. Ele era trabalho e mercadoria a um só tempo. Ele gerava acumulação porque alguém ganhava dinheiro. E depois, na condição de trabalhador, ele continuava gerando o processo de acumulação. Por isso, o que é preciso pensar? A historicidade na sua feitura. Daí eu tenho particularmente essa cisma de ficarmos presos na cor do sujeito, né? Por isso, essa leitura racializada, eu tenho dito isso por onde eu tenho andado, que ela não ajuda muito, ela empobrece a nossa reflexão. O sujeito é preto? É, mas ele é escravo porque ele é preto? Não. Porque ele é negro? Não. Não? Então, é preciso ter esse cuidado. Então, querido, assim, eu encerro por aqui a minha intervenção. E se você puder comentar, já que você disse que
Deixa eu voltar aqui no título. Perseguir é preciso, capturar é necessário. Ótimo. Então, capturaram quantos? Eu fico por aqui. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns para você, Benilson. E a Carla também, né, que você constrói esse trabalho bastante provocativo. Muito obrigado. Obrigada, professor Josenildo, pela dupla colaboração, tanto na qualificação, que foi muito útil, agora também. O Ebenilson vai levar em consideração todos esses aportes. Está anotando aí, Ebenilson, depois para responder tudo junto? Então, por gentileza, professor Raimundo, o nosso novo colaborador aqui, agradeço muito a presença. Tu estás aonde, Raimundo? Imperatriz, Maranhão. Que é a cidade do Ebenilson, eu aprendi agora. Na verdade, eu considero a cidade dele São Luís, mas ele passou uma temporada aqui. Ah, bom. Olha, informação falsa, então. Tá bom. Olha, no início dos anos 90, eu trabalhei em Imperatriz. Eu fui professor do Cefet lá. E na UEMA também. Viu só? Então tá, Imperatriz está famosíssima. Tudo que acontecia em Imperatriz, eu dizia para o Ebenilson, aconteceu isso lá, eu vi no noticiário. Não é só famosa pelo calor e pela guerrilha do Araguaia aqui perto, não. Pela vinda do Ebenilson também. Bom, então vamos lá, obrigada. Certo. Começando aqui, agradeço o convite à professora Carla Ebenilson, saúdo a banca, e eu separei aqui algumas coisas, antes de dizer que gostei do trabalho, achei bem construído, bem amarrado, coisa assim de gente disciplinada, realmente pouquíssimos erros ortográficos, e de um modo geral aprendi porque nunca tinha lido um livro sobre o Capitão do Mato, por exemplo. Então a gente sempre vê coisas muito soltas, pulverizadas, e a dissertação da Ebenilson foi a leitura mais densa que eu tive aqui sobre o assunto. Eu destaquei algumas coisas na forma, que o professor Josenildo já até também destacou, algumas coisas na organização técnica, algumas coisas no conteúdo, algumas perguntas que talvez até sejam ingênuas, e aí depois vocês filtram aí o que dá para aproveitar, o que vocês fazem com essas colocações. Inclusive, a maioria aqui, eu penso em trabalhos posteriores, porque quando você termina um trabalho desse, você fecha um ciclo mental também. Às vezes é difícil ficar ali mexendo, você quer dar um outro passo, já é pensar no doutorado e por aí vai. Na questão da forma, eu diria que eu vou destacar aqui alguma... como o texto, eu imagino que ele até possa ter uma pretensão de publicação, quanto mais a leitura for fluida, agradável, melhor ela se torna para o leitor, mesmo para os que são, vamos dizer, mais especializados. Ainda assim, nem todos serão. Então, por exemplo, a fonte 11 da citação recuada, eu acho ela melhor. A maioria dos leitores usam óculos, uma 10 impressa, às vezes castiga, a 11 melhora um pouco, a BNT permite, 11 permite a 10 também, mas para ler a 11 é melhor. Eu também, no futuro do pretérito aqui, eu priorizaria uma parte dessas citações que são diretas, serem citadas de maneira indireta. Porque, claro, quem trabalha com documento tem assim, um certo apego também, e aí você quer
você quer que conheçam o documento, mas tem uma parte dessas informações das citações que às vezes elas já estão ali à frente ou anteriormente, mais ou menos colocada, daria de colocar a informação sem prejuízo do texto, da informação, e deixar assim mais enxuto em termos de citações diretas. Eu até destaquei na leitura, em alguns momentos, depois eu te mando, e aí tu faz uma análise sobre essa questão. Tem um outro ponto que eu recomendaria, não que sejam coisas erradas, a atualização da escrita. Então, assim, fica um pouco árido você ler aquelas citações com parêntese, com colchete, com coisa apagada. Então, assim, eu acho que caberia, logo na primeira citação, deixar um rodapé e dizer que optou por atualizar e até, não sei se for algo muito importante, deixar num anexo original ou algo do tipo, ou deixar o original em rodapé. Enfim, em termos de fluidez de texto, eu veria dessa forma, mas não é que esteja errado, é só uma mera questão de gosto. Tem também, em alguns momentos, umas duplicidades de citação do nome. Às vezes você coloca aqui, segundo o autor tal, assim, 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 aí depois vem a citação com o nome do autor, aí vem o parênteses o nome dele de novo. Então, para ficar mais prático e direto, se você diz segundo o autor tal, ali mesmo você já coloca o ano e a página. Quanto menos parênteses no texto, melhor. Deixa ele mais agradável à leitura. Aí, sem contar também uma curiosidade, que todos os outros autores tu trata da maneira formal, mas o professor Josenildo, tu fala o historiador Josenildo. E aí a pessoa não vai achar, porque vai encontrar o sobrenome dele nas referências. Aí eu até agora estou vendo aqui que participou da qualificação, e talvez vocês já até tomaram uma cerveja junto, mas aqui na dissertação tem que ser o sobrenome. Ou então padronizaria logo todos contra a ABNT e chamaria todo mundo pelo primeiro nome. Não pode tratar uns de um jeito e outros de outro jeito. Está destacado também, depois eu vou te mandar a versão em que se destaca isso. Então, eu vou seguir aqui agora o texto, por exemplo, para fazer essas observações e alguma pergunta que possa surgir. Na página 13, por exemplo, da introdução, de acordo com o historiador Josenildo, aí não cita também o que é, na página 13. Como está destacado lá, caso tu não encontre aí, que é bem no início de um desses parágrafos, aí ou você vai tirar o nome dele, ou então dizer onde de que parte é essa citação, porque está como uma citação direta, mas não tem ali a referência. Na página 14, que aí eu ainda continuo com o professor, aí já eu acho que é o professor, que como afirma Pereira, esse impulso econômico ocorreu, sobretudo a partir da criação da Companhia Geral lá do Pombal, que dinamizou as atividades comerciais na província. Aí isso aqui, na página 14, no mesmo parágrafo já está afirmando isso. Então, está afirmando duas vezes. Aí, talvez algumas mudanças de palavras para não ficar como uma afirmação repetida, porque na página 3, ou até mesmo já na 14, já foi dita essa mesma afirmação. Na mesma página 14 da introdução, tem um parágrafo que vai começar. Um exemplo significativo foi a independência dos Estados Unidos, em 76, que, conforme pontua Jacinto, aí tem aqui, entre parênteses, entre aspas, favoreceu a inserção do Maranhão no sistema exportador. Aí, assim, se tem aspas, então estamos entendendo que é uma citação direta, mas não tem página, não tem dizendo. Então, ou você tira as aspas, ou coloca a página. Em alguns outros momentos, tem uns trechos em aspas que estão assim também. São poucos, mas tem. Alguns eu destaquei, como eu te falei que na versão que eu tenho aqui. Aí depois
tu analisa se realmente são citações diretas ou se são, sei lá, expressões que tu quer colocar, mas a mim pareceu como citação. Aqui no capítulo 2, aquele tópico, a lei para o inglês ver, na página 42, tem um tópico, é só uma mera curiosidade aqui. Esse temor também era alimentado pelas ondas revolucionárias que haviam abalado a Europa, como a Revolução Francesa e pela revolta do Haiti. Bem, como tu acabou de dizer que abala a Europa e tu cita o Haiti, então tem que colocar alguma palavra aí, porque o Haiti tá a não ser que seja outro Haiti. O nosso está nas Américas aqui. Então, aí eu não sei, depois tu analisa isso para saber se for o Haiti das Américas, então o que abalou a Europa, a América, o que abalou, não precisa dizer que é na Europa, que alguma coisa assim em geral, mas embora nós saibamos que Haiti não é América, mas a escrita tem que respeitar alguns ritos, vamos dizer assim, formais, que ela tem que cumprir. Na página 48 desse tópico, é outra mera curiosidade aqui também, é que tu vai citar a Carlota Carvalho, aí tu coloca ela como a historiadora. Para mim não tem nenhum problema considerar ela como historiadora, mas talvez muita gente ela não escreve dentro dos rigores vamos dizer, da ciência histórica para a época. E ela também se identifica como escritora. Então, aqui para nós ela é uma fonte, mas ela não está dentro do vínculo formal como uma historiadora. É claro que vão ter sim os defensores, mas tu analisa depois sobre isso, o que tu acha dessa relação. Tem um tópico quando a sombra ganhou botas, o aparecimento do Capitão do Mato, tem dois destaques aqui, não, tem só um, que é entre aspas, que é a figura, na página 61, de indiscutível realce na constelação dos tipos, tal, fecho as aspas, é uma citação aqui de 3 linhas, mas não tem também a referência. Aí depois tu vai procurar essa referência. No tópico, o começo de tudo, as primeiras aspirações do Capitão do Mato, deixa eu ver aqui. Sim, isso aqui é uma coisa que me chamou a atenção. Coaraci aponta que a recompensa fixada em R$6.000. Na conversa que a gente teve, tu disse que recorreu à inteligência artificial e tudo, inclusive na foto lá que tu cita, ela foi também trabalhada com inteligência artificial. Eu acho que esses dados aqui de réis, de compra, de valor de escravo, já daria pela IA fazer uma atualização em ouro ou em dólar ou em alguma coisa assim, para dar uma noção mais real para o leitor de quanto valia uma captura de escravo, quanto valia o pagamento de um coronel, de um policial, de alguma coisa assim. É claro que a gente sabe que essa convenção é altamente complexa, porque não é só inflação, não é só isso, mas daria de fazer algumas aproximações em relação ao valor, por exemplo, do gado. Uma cabeça de gado valia mais ou menos quanto. Eu penso que qualquer aproximação, ainda que falha, seria mais, vamos dizer assim, como é que se diz? Esclarecedora do que R$6.000. É muito difícil. Eu já procurei assim, umas buscas, eu acho que R$6.000 talvez equivale aí, sei lá, uns R$6.000, R$4.000 a R$6.000. Eu já fiz diferentes buscas e o que eu encontrei foi mais ou menos isso, mas também não fiz uma busca mais detalhada porque não trabalhei com muitos. Um conto de réis
Eu já vi algumas convenções que poderiam chegar a 800 mil reais. Então, para explicar para os alunos, na época que eu estava olhando, eu coloquei mais ou menos 1 milhão, um conto, 1 milhão, alguma coisa assim. Enfim, é algo arriscado, mas para quem trabalha com muitos dados assim, talvez valha a pena, não que tu deva fazer isso, mas talvez já existem mais recursos para fazer essa aproximação. Pelo menos pensar sobre isso, se não aplicar. Um exemplo, tenho um exemplo de nome repetido de autor, que eu falei aqui, tem o tópico O Aparecimento do Capitão do Mato no Maranhão, na página 76, tá bem aqui, ó, segundo Mota 2015, aí abre aspas, a rebelião de Itapecuru era a região econômica mais produtiva e tal, fechou, aí diz Mota 2015, 76. Então, assim, 2 linhas aqui, desnecessário, 2 parênteses, 2 vezes o nome do autor. Quanto menos houver essa repetição, mais o texto fica limpo, fica fluido, é melhor até para compreensão. Deixa eu ver o que eu... Tem em alguns momentos que tu usa o termo, inclusive nas perguntas lá, que tu coloca no início da dissertação, tu faz várias perguntas sobre o Capitão do Mato, e como disse já o professor, respondeu. Eu acho até muito arriscado lançar perguntas, porque sempre tem esse risco de você não responder, e quando você não lança, você não se compromete. De qualquer forma, aqui tu lançou essas perguntas, e aí em alguns momentos, por exemplo, fala, é vilão ou herói? Assim, fica-se meio genérico, porque quando a gente fala de população, uma coisa é a gente falar informalmente, outra coisa no texto escrito, aí você vê assim, é vilão para qual grupo? Está falando dos escravizados? Está falando dos mestiços? Quer dizer, nós não temos uma população aqui nesse texto, nós temos distintas populações e não necessariamente que tenha sido algo comprometedor, mas tem umas 2 ou 3 vezes que é jogado aqui. Eu estou entendendo que tu está falando aqui da sociedade que escraviza, mas quanto menos você puder evitar termos assim genéricos e direto, melhor. Não acho que comprometeu aqui, mas ficar atento também não é ruim. No capítulo 3, o Corpo de Polícia Rural, também é outro momento que usa na página 96, sociedade de uma maneira mais genérica. Aí nós vamos aqui para o capítulo 4. Deixa eu ver o que é que eu vou destacar aqui no capítulo 4. O tópico 4.2, a atuação do Capitão do Mato. Sim, tem uma coisa aqui, esse parágrafo aqui, ó, na página 124, com o intuito de conter as fugas e reprimir os quilombos, o governador, por meio da carta patente de 14 de julho de 1807, nomeou Domingos da Costa para exercer a função de capitão do mato, na vila de Guimarães. Então, assim, aqui já tem uma formalização vamos dizer, do posto de capitão do mato. Embora tu trabalhe, que é em 47 que vai ser formalizado. Talvez eu tenha passado aqui batido, mas ficou assim, tipo, um pouco aqui, eu fiquei na dúvida se isso não seria uma formalização já, e se não, por que não seria? Mas aí pode ter sido só uma desatenção minha. Aqui, mais à frente, tem um momento que, deixa eu ver aqui, que tu vai colocar, foram nomeados aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui qual é a página, na página 150, tu vai dizer que foram nomeados para a região de Pastos Bons, para a cidade de Pastos Bons, quantos
24 capitões do mato. E aí tu diz que não se justifica. Mas aqui, na verdade, tu está falando de cidade de pastos bons, que não existe cidade de pastos bons aqui. Existe a vila, mas nesse contexto aqui, nessa época, o que estão chamando de pastos bons é toda a banda do Maranhão, do meio até vai emendar no Piauí. Isso é que é pastos bons. Não é só a vila de pastos bons. E como o território era muito vasto, muitos grupos indígenas na região tinham problemas com esses grupos, vamos dizer, o controle. Então, aqui eu acredito que está se justificando, não é porque é a cidade de Pastos Bons, mas é porque é toda a parte sul da capitania. E aí, nesse sentido, se justifica pela quantidade. Embora tu mesmo diga que o trabalho aqui não foi escravo, porque a economia aqui em Pastos Bons é a criação do gado, mas se houve essa quantidade de pessoas aqui para essa repressão, isso é um sinal de que a região acolheu também uma parte significativa. E pela geografia, pelo tamanho da região, que é metade aqui da capitania, então precisaria ser realmente um efetivo maior, que ainda assim era certamente insuficiente. Então, assim, cidade de Pastos Bons, nós já vamos ver já meados do século XIX para o final, 1880, por aí assim. Tem um trecho aqui, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se aqui, ó. Pastos Bons, na página 150, 151. Pastos Bons, localizada no sertão maranhense, era uma região dedicada à criação de gado, segundo Carlota Carvalho, e as obras tal. A região foi colonizada em 1764 por baianos e pernambucanos. Eu acho que é bom verificar isso aí, porque eu acho que estou em dúvida se a Carlota Carvalho realmente afirmou isso, porque a colonização começa a partir de 1730, quando esses criadores de gado vão atravessar a capitania do Piauí. Então, a partir daí, a gente tem esses primeiros contatos. Depois eu posso até te mandar algum texto com essas datas dessa entrada, dessa colonização. Então, que 64 já está bem, algumas décadas já depois, a não ser que seja algo específico e não a ocupação, o início dessa ocupação. Aí depois tu verifica isso, eu vou te mandar a cópia destacada, se tu quiser eu te mando alguma coisa que trata dessa ocupação. Deixa eu ver aqui o que mais que eu vou destacar. No top 4.3, esquadra de mato, segundo a autora, a esquadra de mato foi criada a partir da segunda desmobilização das guardas campestres, em 47, mesmo na criação do posto de capitão do mato, de acordo com as legislações, tal. E aí eu também fiquei assim, aí, claro, pode ter sido um problema da minha leitura. Primeiro que tem uma formalização lá de uma carta do rei, já bem antes, lá no início do século. E a outra é que mesmo que teu recorte foi muito claro, que seria até 47, mas já que tu também pega antes, eu acho que caberia aqui dizer mais ou menos, sei lá, nem que seja em poucas linhas, quando é que esse ofício vai acabar formalmente. Porque, assim, o teu trabalho é isso, trata dele, do capitão do mato, diz que acaba aqui, mas aí a gente sabe que não acaba. Então, assim, quando é que é na escravidão, com a Lei Áurea, como é que vai, até quando vai ficar? Não precisasse fazer capítulo sobre isso, mas, sei lá, meia página dizer que não é o objetivo do trabalho, como tu faz em outros momentos, mas tu acaba deixando, aqui vai até tanto. E aí fica para quem depois quiser, mas pelo menos indicar, assim, que até quando vai essa atividade de capitão do mato.
em termos formais, ou acaba o formal, mas ainda continua no formal. Eu entendo que não é o teu recorte, mas eu acho que pelo menos alguma informação sobre isso caberia em poucas linhas, porque eu fiquei assim como se tivesse uma interrupção brusca. E eu acho que isso também é fácil para te resolver, não necessariamente nessa versão, mas eu não sei, talvez na versão que tu for publicar, possa considerar isso. Aqui uma curiosidade que a quantidade na esquadra, o número era uma quantidade reduzida, porque tu mostra que, embora o Capitão do Mato trabalhe em favor vamos dizer, das elites, mas as próprias elites também desconfiam e entregam, mas parece que sempre estão ali também limitando. Uma outra curiosidade que me chamou a atenção é que em São Luís tu relata quilombos. E aí, lá mesmo tem duas guardas, né? duas forças de repressão lá, uma urbana e outra mais geral. E eu fiquei me perguntando como é que esse quilombo sobreviveria? Tu tem alguma ideia, assim, algum palpite sobre isso? Se lá, que era o corpo a parte mais vigiada da capitania, com duas forças de repressão, ainda teria quilombos, como é que seria possível? Ou será que o que eles estão chamando de São Luís é uma expressão para se referir às zonas que estão ali distantes? E aí, eu acho que a pergunta que eu teria mais aqui, a pergunta aqui também de curiosidade, última, seria assim, quilombos na capital que tinha essas forças, o Corpo de Polícia Metropolitana que tu citou, e outra. Aí, nas outras regiões, também tinha esses corpos, a Polícia Rural, depois a Esquadra de Mato, tinha todas essas forças, mas ainda assim, o processo de formação de quilombos, ele foi contínuo e ele foi expressivo, a ponto de incomodar essas elites, porque estavam sempre se referindo ao Haiti, com medo de invasões, com medo de caos. A gente está sempre encontrando isso nas falas da época. Aí a minha pergunta com todas essas forças atuando no Estado, uma outra pergunta, espero não misturar, mas também tu não abordou, que é em relação na balaiada vão criar uma nova força policial. E a gente sabe, pelo impacto da balaiada, teve uma relação direta com essa formação dessa esquadra de mato. Aí a questão se tu não adentrou nisso porque não encontrou documentação ou por outro motivo. Porque aqui é uma revolução mexicana na capitania do Maranhão, que é um divisor de águas incontestável. E pela própria data, pela bagunça na economia que deu, revirou de ponta cabeça. Tu não abordou, eu pensei que pudesse ser por fontes, mas depois tu disse. Agora eu queria voltar para a minha última pergunta, deixa eu ver se eu lembro. Assim, o que me deu a entender nessa exposição do Capitão do Mato é que ele tem uma força muito mais simbólica a posteriori do que, de fato, algo efetivo, já que ele só vai surgir em 47, e quando ele surge já tem outros corpos de polícia, e ainda assim eles não dão conta de evitar esses quilombos, que nas fontes das elites, os quilombos são grandes, eles estão sempre à beira ali de trazer o colapso. Então, a gente teria aqui uma força auxiliar que, na sua própria época, não teve um papel efetivo, pelo próprio quantitativo de pessoas que tem, pela própria o momento em que ele vai entrar, mas ele tem essa função simbólica para a gente, muito mais como
uma reflexão sobre a escravidão. A minha pergunta é, como tu lida com uma colocação como essa, de que o capitão do mato não tem um poder efetivo ali? Ele é algo mais no campo simbólico que efetivo. Mas essa é a impressão que eu tive, que não tem a leitura aprofundada. E aí eu queria saber como é que tu vê essa questão. E aqui eu encerro a minha participação, professor. Obrigada, professor Raimundo, pelas inúmeras contribuições aqui. Então, passo agora para o nosso último arguidor, mas não menos importante, o professor Cristiano. Boa tarde a todos, todas. É uma grande satisfação poder participar dessa banca. Gostaria de agradecer o convite. Satisfação em reencontrar o professor Josenildo, né? Conhecer aqui o professor Raimundo Lima, que são dois conhecedores do tema, né? Eu estou aqui mais enquanto um leitor curioso, digamos assim, sobre o assunto, já que não sou especialista em história da escravidão. E dizer da satisfação em estar nessa banca com a Carla Brandalize, que Carla, no início da carreira dela na URGS, publicou um texto sobre a história do Rio Grande do Sul e saiu do forno. Eu já estudei na graduação, né? Já que nós temos idades muito próximas. Então, eu estou aqui com minha referência, né, bibliográfica de graduação, uma satisfação muito grande. E depois, claro, conheci Carla por intermédio da Marluza, então, além de uma colega, uma amiga muito querida. Bom, essa é uma temática, né, muito interessante, cumprimento ao Ebenilson, né, uma temática importante de ser retomada, já que no século XIX a gente meio que deixa, ou percebemos aí que o capitão do mato fica de fora de uma boa parte das análises sobre a escravidão. É uma temática, né, então, bastante interessante. Ebenilson atende satisfatoriamente aos pré-requisitos, né, de uma defesa de mestrado em História, né, trabalhou uma temática importante para o século XIX. Eu acho que o mais legal da dissertação do Ebenilson, quer dizer, um saudoso professor da graduação dizia: o trabalho ele é bom não por aquilo que ele diz, mas também por aquilo que ele deixa de dizer e perspectivas de pesquisas futuras que ele abre. Então, esses corpos que tu tem aqui de, como é que é, depois tem que procurar aqui, polícia rural, campestre, não sei o quê, são corpos que eu acho que mereceria aprofundar, né, essas temáticas em uma futura tese de doutorado. Tá, então, eu acho que o mais bacana da tua dissertação é isso, né? Lá pelas tantas, percebe-se que a figura do capitão do mato vai perdendo importância e o que ganha destaque são esses corpos organizados pela província do Maranhão, e isso eu não vi nenhuma outra, claro, eu tenho menos leitura sobre a escravidão do que vocês, tá? Mas eu acho que isso mereceria uma boa tese de doutorado sobre a temática. Bom, Ebenilson, para ser rápido aqui, tá? Tem questões muito pontuais, aquilo que na Paraíba chamaria-se de besteirinhas, tá? Pequenos detalhes. Então, vamos lá. O teu resumo tu poderia deixar mais evidente, né, a contribuição da dissertação, tá? É um trabalho que vai circular e eu acho que poderia vender melhor teu peixe no resumo. Tá? O resumo todo mundo vai ler antes, tipo, vou ler ou não vou ler o trabalho? Primeiro dá uma lida no resumo. Então, aqui tu poderia vender um pouco mais o peixe, no sentido de mostrar a tua contribuição. Tá? Acho que da qualificação para cá, teu texto melhorou bastante. Tá? Só pelo fato de reduzir, não sei se o professor Josenildo concorda que estava na qualificação, só de reduzir o período de análise, tá? Deu uma melhorada boa, porque antes era muito tempo, tá? E aí eu acho que a gente acabava se perdendo na leitura. Então, acho que isso ajudou bastante, tá? A melhorar o trabalho.
Na tua introdução, Ebnilson, acho que seria interessante tu deixar mais evidente o teu recorte temporal e espacial e as fontes que tu vai trabalhar. Eu acho que isso focar um pouquinho mais isso na introdução. Bom, já chegando no teu no segundo capítulo, mas que é o primeiro, né? Essas recomendações da CAPES às vezes são meio... A CAPES às vezes é meio capciosa, né? Meio estranha. Mas vamos lá, capítulo 2. Quando, veja só, Ebnilson, futuramente, quando você for publicar, né, a sua dissertação, e o mais sugerido hoje é publicar em forma de e-book para o trabalho circular pelo país, né, tem um probleminha assim para você cuidar ao longo do seu trabalho. Quer dizer, não precisa fazer isso para entregar a dissertação, que eu sei que a gente tem pouco tempo, você deve ter sua vida profissional, tá? E tem que voltar para a sala de aula, tem que voltar para o trabalho. Então, futuramente, quando você for publicar, veja, essas indas e vindas ao século XVIII, né, dá aquela impressão assim que você chamou o povo do século XIX para uma festa, mas você está olhando para o XVIII lá fora, tipo assim, pô, aquele baile lá está melhor. Então, é necessário, claro, você trazer o século XVIII, você mostrar, abordar essa colonização do Maranhão e o quanto que a escravidão, né, a vinda de escravizados é importante para essa economia, né, mas seria interessante, e isso você melhorou muito em relação à sua qualificação, mas seria interessante você criar um fio condutor mostrando por que eu tenho que recorrer, tá, ao 17. Isso quer dizer que tem que tirar alguma página do texto? Não, eu deixaria. Tá? Mas é você criar esse fio condutor e pegar o leitor pela mão e mostrar por que você está voltando lá no 18. Tá? Isso eu acho que seria interessante. Tá? Inclusive, quando você está discutindo a conjuntura política da província do Maranhão, você fazer mais conexões ao tema. Veja, o professor Raimundo aqui falou da centralidade da balaiada. Tá? Então, você está falando do aparato repressivo e que está o tempo todo se relacionando com as questões da escravidão, das fugas. Né? Então, é só fazer esse link. Tá? Eu acho que deixaria o texto mais fluido, tá? Mas isso pensando em uma futura publicação, tudo mais. Com relação a uma redivisão, as divisões em subcapítulos, e aqui eu estou pegando uma carona também no que disse o professor Josenildo, tem alguns subcapítulos que eu acho que simplesmente tu poderia juntar 2 em 1 e tal, porque tem às vezes alguns que são tão curtos, tá? Como o professor Josenildo acabou citando aqui o que eu ia falar, né? Que é o subcapítulo 3.1, né? Que, aliás, tu vai falar na formação de Portugal e tu não chega a entrar mesmo no policiamento no Brasil. Então, não sei se precisa um subcapítulo só para isso, tu entende? Pensando uma publicação futura. Isso aqui, como você fez, está errado? Não. Mas pensando uma publicação no futuro, seria interessante tu repensar essas divisões internas dos capítulos, e tem alguns ali que eu acho que, sinceramente, não precisaria, tá? E, de novo, aqui eu anotei essa questão da coesão interna do texto. Lá na Federal de Pernambuco, a gente brinca, costuma brincar que tem alguns historiadores que muitas vezes pegam questões desconexas e conectam de uma forma impressionante, para não ter nada a ver com o tema, mas a galera consegue jogar no trabalho. Aqui você traz questões que têm tudo a ver, mas é interessante você conectar mais esse fio condutor que vai ser a figura do Capitão do Mato, tá? Tem relação. A questão aqui é você ajustar um pouquinho mais, tá? No capítulo
ainda ali no 2.4, né, quando tu vai discutir ali sobre a historiografia, né, tu poderia aprofundar um pouquinho mais essa questão das fugas dos escravizados, tá? Aprofundando a análise. De repente, um município ou dois é específico, o impacto disso no cotidiano da escravidão, da importância para esses senhores de escravizados em capturar os fugitivos, tá? É no capítulo 4 que tu vai entrar de fato mais na temática, tá? Mas seria interessante você falar desse impacto das fugas, né, e o quanto que era importante para a sociedade escravista manter, então, esse controle. Bom, indo, então, para o capítulo 3, na página 88, tu falas na Guarda Municipal Permanente, criada em 32. Tá? Super interessante isso aqui. Mas, e a Guarda Nacional aparece na tua documentação? A Guarda Nacional foi o baluarte do Império. Primeiro, cria uma confusão gigantesca ali no período regencial, né? Tudo está a Guarda Nacional envolvida, geralmente, em grande parte dessas revoltas, né? Mas depois ela traz uma estabilidade para o Império. Então, aqui, a Guarda Nacional e o Exército, como aparecia na documentação do 19, quando eu ia trabalhar, dizia assim, bateram quilombo. Eles iam reprimir quilombo, desarticular quilombo, aparece na documentação. O Exército do Maranhão participa disso. Aí, quando tu fala da Guarda Municipal Permanente, tu fala que ela teve 253 alistados. Isso seria para toda a província do Maranhão? Se for, ela não te parece assim um tanto quanto pequena para uma província com o tamanho da população do Maranhão? Mas, por outro lado, eu nunca li nada a respeito em outras províncias. E isso, por si só, já é um dado interessante para você trabalhar, né? Depois, ali, só você cuida ali no 93 a questão. Isso aqui eu vou te mandar depois, tá? Assembleias Legislativas Provinciais. Elas são criadas pelo ato adicional de 34, né? A Constituição de 24, ela cria no primeiro momento os conselhos provinciais, tá? E esse corpo de polícia rural e guarda campestre, que você também trabalha no seu texto, o que elas têm a dizer sobre a escravidão e sobre os capitães do mato? Não precisa me responder aqui, é só você colocar no seu texto. Coisa assim, de algumas linhas, você mata a questão, tá? Mas eu acho que é um diamante bruto que está aqui no texto que você poderia dar uma lapidada, tá? A criação desses corpos repressivos. E isso eu acho que o professor Raimundo já discutiu antes. A criação desses corpos repressivos na província do Maranhão, ela tira não vou dizer o protagonismo, mas o peso que teria o capitão do mato na sociedade colonial. O fato do Ebenilson, o tempo todo, quando quer discutir a figura do capitão do mato, está recorrendo lá ao período colonial. Por que tu não cita a bibliografia, a historiografia sobre o Brasil Império e no que ela fala sobre o capitão do mato? Acho que aqui, na verdade, tu está trazendo uma resposta. A historiografia, o fato da historiografia não estar priorizando essa figura do capitão do mato, embora ele ainda exista, isso também tem a ver com o fato de que tu tem aparelhos repressivos criados, como no caso do Maranhão, a entrada do exército, de batalhões em alguns casos, tá? Algo que tu não via isso no período colonial. Mas teve lá o exemplo do... Gente, eu estou esquecendo o nome agora daquele quilombo mais famoso de todos de Alagoas. Palmares.
tá? Mas ao longo do século XVIII, tu tinha ali a figura do Capitão do Mato à frente. Aqui no XIX, essa historiografia, quando não toca no assunto sobre o XIX, ou se toca, eu não tenho leitura, tá? O que isso tem a dizer? Isso eu acho que o professor Raimundo já havia, inclusive, colocado, tá? E é por isso que eu acho que esses corpos mereciam, esses corpos repressivos aqui, em torno dos quilombos do Maranhão, mereceria uma tese de doutorado sua sobre a temática. Por exemplo, o quadro 3, na página 106, ele também poderia ser mais explorado. Tá? Trata-se de um aparato que eu não encontrei em outras províncias. Né? Qual o impacto dessas guardas na captura de escravizados? Por que a província tem que criar essas guardas? Tá? Devia ter uma conjuntura muito grande de fugas. E o Capitão do Mato não dá mais conta. No Rio Grande do Sul, não sei se aí, Carlos, eu não me lembro desse aparato aqui. Que eu lembre, não tinha. Tá? Na Paraíba também não. Pernambuco também não. Mas no Maranhão, quando a província vai criar esse aparato institucionalizado, é porque a questão era... O número de fugas era muito grande. Capitão do Mato, os meios coercitivos tradicionais não davam mais conta. Isso é interessante você explorar, e isso justificaria uma tese especificamente sobre esses corpos. Tá? Não sei se os colegas que trabalham no Maranhão, que são especialistas no tema, concordam comigo. Tá? Na dúvida, escute eles, que eles dominam mais o tema e também o debate sobre a região muito melhor do que eu, tá? Bom, no quarto capítulo, né, tem a questão ali na página 115, aparecem contos de réis, mas você cita 1.000 réis no texto, cuidado com a diferença, tá? Às vezes 3 zeros dá uma diferença grande. No Império, a moeda real do século XIX, você não tem 1 milhão. Quando chega 1 milhão, é um conto. Tá? Você cita na transcrição um conto, tá? 32 contos, mas você escreve 32 mil réis. Cuide. E eu acho que a proposta do professor Raimundo é muito interessante de você situar, que dinheiro é esse? A recomendação, geralmente no século XIX que a gente dá, e aí seguindo o que dizia o professor aqui, é você relacionar a valores da época. Tipo, no inventário aqui, 6 mil réis dava para comprar isso, aquilo. Dava... o que era uma pessoa rica naquele período a partir de inventários. Tá? Tem pessoas que citam, por exemplo, anúncios de jornais. Então, com esse valor tu consegue comprar tal coisa. Pronto, consegue situar, eu acho que o leitor. Né? E aí, Ebenilson, veja, eu vou dizer para você tomar um cuidado aqui para não cair naquilo que eu fiz na minha dissertação de mestrado. Tá? Na página 135, ao citar um documento sobre um quilombo, meio que tu compra o discurso da autoridade que está produzindo esse documento. Né? Você cita bandidos, aspas, horda de cativos fugidos. Né? É interessante você ter cuidado na hora que você vai citar essa documentação. Eu sempre brinco que na minha dissertação de mestrado eu caí no conto do presidente de província. O que estava no relatório eu tomava como uma verdade absoluta e depois a gente vai ver, opa, não é bem assim. Tá? É interessante você não assumir aqui, tá, meio que o discurso que está produzido no documento. Né? Na 136, na página 136, sugiro você rever um parágrafo em que tu fala sobre as recompensas para as capturas de escravos. Tá? No caso do regimento de capturas de Guimarães, acho que tu poderia explorar um pouco mais. Né? Trata-se de um documento muito rico, né, e que mostra a intensidade das fugas da região.
Eu não sei, Ebenilson, aqui se me chama a atenção a riqueza do documento, ou porque eu já fui participar de um programa tipo um Parfor da Universidade Estadual do Maranhão, e eu fui para essa região. Eu fui para Cururupu e Apicuaçu, né, e fui muito bem recebido lá, e foi uma experiência muito marcante para mim. Então, eu acho que é eu aqui querendo ver mais sobre a região, mas é um documento, tá, extremamente rico. Tu poderia relacionar também com a questão da geografia da localidade, a cobertura vegetal. Tu está em Pernambuco, na Paraíba e Alagoas, se saiu para o interior, como dizem aqui, o cabra se lasca, que vai chegar no sertão. Aí não, tu vai dar, indo em direção ao Pará, na região amazônica. É outra região. Quais são as estratégias de fugas? Tá? Quais são as estratégias de repressão aqui? Veja, só uma figura de capitão do mato entrando na localidade não dá conta. É isso que é interessante tu trazer. Olha, esses aparatos repressivos das outras províncias não deram certo aqui. Tá? Tu tinha também casos de pessoas escravizadas fugindo, aliás, se refugiando no Maranhão, no Pará, aliás, aproveitando essa divisa entre duas províncias. Esses corpos do Maranhão, eles não podiam entrar no Pará, teriam que pedir uma autorização. Então, isso eu acho que seria interessante tu trazer também aqui no teu texto, tá? E finalizando, no quadro 7, tá? Chama muito a atenção as localidades de Caxias e Alcântara, tá? Pela ausência de capitães. Poderia explorar mais isso, tá? Essas ausências eu acho que dizem muito sobre o teu tema. Alcântara, né, Carla? Aquela cidade maravilhosa lá, que é o povo do Umpu do Maranhão, né? Todo mundo naquela barca para Alcântara. E veja, Alcântara é um centro importante. Um centro daquele ali. Os caras não terem capitães do mato, isso diz muito. E por que, então, na direção ali do Maranhão, tu tinha que ter, então, corpos mais bem efetivados? Eu acho que é isso que diz muito sobre o tema. Tá? Talvez pela minha paixão pela Baixada Maranhense. No mais, Ebenilson, digo que teu texto melhorou muito, né, da qualificação para a defesa, e eu acho que isso, né, tem que ser dito. Essa diminuição do tempo, né, eu acho que ajudou muito o Ebenilson a focar mais no tempo. Antes, eu acho que tu ia estudar lá, não sei se era 70, 80 anos, né? É um período muito complexo, então eu acho que isso ajudou bastante a evolução, a melhoria do teu texto, tá? E você conseguiu discutir mais a atuação dos capitães do mato ao longo do período de análise. Eu acho que isso melhorou bastante, como também a bibliografia, né, sobre o século XIX, que deixou o texto mais centrado. Cumprimento ao Ebenilson, parabenizo você pela conclusão da sua dissertação. Isso não é todo dia que a gente defende uma dissertação de mestrado, isso é uma etapa importante da nossa vida acadêmica, como também parabenizo aqui a professora Carla Brandalize pela orientação. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, Cristiano, também por essa dupla colaboração muito importante. Sem dúvida, as colocações que o professor Josenildo e tu mesmo fizeste durante a qualificação contribuíram bastante. O Benilson se esforçou bastante também na reelaboração do seu texto pós a qualificação, e agora ele pode contemplar as colocações de vocês junto com as colocações do Raimundo, para aprimorar ainda mais o trabalho. Ebenilson, eu te passo agora a palavra para tu tentar responder e também não ser muito longo. Tá bom? Tá certo, professor. Vou tentar aqui não ser muito longo, porque foram muitas colocações aqui. Eu não sei se eu vou conseguir repassar tudo, mas eu vou tentar aqui. Eu fiz um breve resumo aqui. Primeiramente do professor Josenildo, né? E ainda, professor, nós não tomamos aquela cerveja ainda, né, junto, né? Ainda
Nós ainda não nos encontramos ainda para tomar essa cerveja. Eu conheci o professor ainda lá em São Luís mesmo, no curso do mestrado especial, né? Numa sala de aula. Uma disciplina do mestrado especial, onde eu pude conhecê-lo. Mas eu já tinha informações dele lá na UEMA, a professora, eu me esqueci o nome da professora que dava aula de História da África. Eles, olha, quando for passar um mês, procura o professor José Nildo. E eu procurei, sempre me recebeu bem. Então, vamos lá, professor. Com relação aos autores que você colocou aqui, né, tem que poder retrazer para a introdução, né? Só que, na verdade, eu já tinha feito na qualificação, né? Eles já estavam lá, aí as sugestões eu retirei de lá. Mas agora a gente pode voltar de novo ele para lá. Mas eles já estavam lá. Eu tinha colocado eles como tanto Weber, Bourdieu e Foucault, e Thompson realmente que eu eliminei de vez, né? Thompson eu eliminei de vez, mas esses demais eles já estavam. Aí, para mim não perder, eu coloquei eles ao longo do texto, né? Eu acho interessante, mas isso aqui não é problema, a gente vai trazê-lo novamente. Sobre a questão, professor, da BNT, realmente eu vou rever essas questões aí técnicas, né? Que você colocou aí no primeiro capítulo, né? Questões técnicas, das notas de rodapé, enfim, eu vou dar uma revisada nisso. No capítulo 2º, você falou a questão de revisar, né, que eu coloquei a questão do Raimundo Faoro, né? Eu posso, na verdade, eu vou tentar fazer isso, fazer essa revisão aqui lá de Raimundo Faoro, que eu vou falar do Império Português, né? O terceiro, novamente, aí você fez uma perguntinha aqui, o resultado dessa, que foi, para mim, a principal, né? Foi a questão das fugas, né? Se eu tive o resultado dessas questões das fugas. Porque, na verdade, como trabalho, eu achei ele muito complexo, né? Porque esse personagem, ele transita entre o século XIX, XVIII, ao século XIX, quase tudo, né? E, na verdade, pessoal, eu não tenho esses resultados das perseguições, né? Foram criados aparatos, mas eu não olhei nas documentações pesquisadas, eu não olhei, não pude observar os resultados das capturas, de quantos escravizados foram capturados, se realmente foram capturados. Eu coloquei que houve destruição de vários quilômetros, mas o resultado não tem esses resultados. Precisaria mais pesquisas para realmente saber. Realmente eu não coloquei, porque o meu foco não era em si as fugas em si, né? Não eram as fugas, mas assim, realmente o capitão do mato, a sua atuação. Precisaria ter resultado, seria muito interessante, mas realmente não tenho, não fiz esses resultados. Então, essa é a minha resposta para a sua pergunta, né? E qual foi o outro que você falou aqui? Eu só não entendi a questão que você falou, a questão do conceito do negro, eu me perdi um pouco nessa pergunta. Se você puder refazer para mim, para eu poder entender, eu realmente não entendi. Questão do feudalismo, tá, eu vou corrigir essa parte aqui, né? E você falou a questão da demonização do capitão do mato, né? Que, na verdade, os senhores instrumentalizaram esse agente e ele foi, na verdade, surgiu como os senhores ficaram, como se diz, no bom linguajar de boa, e o capitão do mato ficou na mal. Realmente aconteceu isso. Eles jogaram a bomba para o capitão do mato. Isso é verdade. Então, professor José Nildo, talvez essa pergunta que o senhor perguntou, realmente eu não tive os resultados das capturas. O professor Raimundo Santos falou da questão das técnicas, né? Que eu vou observar todas essas técnicas. Falou a questão da Revolução. E sobre o Haiti, não, é o Haiti aqui realmente da América, que eu estava fazendo referência. Eu fiz a referência porque teve a Revolução Francesa, e essa Revolução Francesa, de certa forma, reverberou no Haiti essas questões mais ideológicas. Por isso que eu fiz essa referência. Mas eu vou dar uma revisadinha. Com relação à historiadora, aliás, que eu chamei de historiadora, Carlota Carvalho, talvez foi por força de expressão. Não sei se eu tinha lido alguma coisa, que alguém chamou ela de historiadora, e, na verdade, eu coloquei ela como historiadora, né? Das minhas referências. E com relação à atualização, né, dos valores, né? Eu não coloquei realmente. Não coloquei os valores, eu não atualizei os valores. A questão também do texto que você falou, cadê? Ok, eu não atualizei a questão dos nomes, né?
dos valores. Eu poderia ter feito, mas eu não fiz. Poderia ter usado realmente a inteligência artificial que ela fazia esses cálculos. Eu posso fazer isso aqui que eu tenho sim, tenho interesse de revisar para poder publicar. A questão do Capitão do Mato, se ele é herói ou vilão, isso vai depender da época, porque na época, lá no século XVIII, ele é visto como, bem no início do XIX, ele é visto como um cara que vai resolver a situação. Então, o governo provincial, ou até o governo, os governadores gerais, eles o tratam com louvores, né, saudações e tal. Então, lá, nesse momento, sim, mas no decorrer do tempo, talvez quando muda a questão do Capitão do Mato e se torna, na verdade, o escravizado, aí a situação muda. Aí já vem uma questão racial. Porque nem sempre os capitães do mato foram negros ou ex-escravizados. Mas, no final, já no século XIX, tudo indica que eles seriam ex-escravizados. Aí vai vir toda a carga preconceituosa. E a questão que você falou aqui, que o professor Cristiano também já vai responder as duas perguntas, a questão da formalização do cargo de oficialização, né? Quando eu disse a questão, tinha as cartas patentes, né? Tinha as cartas patentes que legitimavam o Capitão do Mato. É uma carta patente dada pelo Poder Executivo. É como se fosse um decreto. O governador decretou e deu a carta patente. Só que, em 47, não é uma carta, não é um decreto. Não é um decreto. É uma lei, é uma legislação. E esse cargo, ele é oficializado na província. E ele se torna, a partir de então, ele vai agora se tornar um cargo oficial. Até então, era só um ofício. É um ofício. Então, eu fiz essa distinção. Talvez eu não devo ter colocado isso. Não coloquei, assim, realmente não coloquei. Eu posso fazer essa observação. Na verdade, que desde que até 47, nesse período todo de cartas patentes, na verdade é um ofício, decreto dado pelo presidente da província e pelo governador geral anteriormente, né? E já em 47, não, já é um cargo. Já é uma patente com cargo de capitão. É como se fosse hoje, atualmente, tem um cargo de coronel. Então, esse cargo de coronel é dado por força de lei que foi criado o cargo. Isso mais ou menos, não sei se deu para entender. Mais ou menos isso. Questão questão da calota, ainda voltando à questão da calota cavalo, da questão de pastos bons, né? Eu vou, na verdade, observar essa questão que eu coloquei cidade, né? Eu posso realmente rever. Eu fiz essa observação porque, na verdade, pastos bons, ele era essa quantidade, assim, que me causou, na verdade, curiosidade. Porque tantos capitães no mato, uma região que não tinha quilombos. Na verdade, a função dele, princípio, era capturar escravizados e destruir quilombos. Mas ele vai para uma região que não tem quilombos. Lá é o sertão, lá é criação de gado. Então, por isso que eu fiz essa observação. Mas eu coloco, inclusive, isso na própria dissertação, que, na verdade, eles foram para lá porque havia questões políticas muito fortes nessa região. Brigas, disputas de famílias, de clãs políticos. O conflito lá é muito grande. E a gente sabe que no Maranhão, o que mais tem é isso, é conflito de famílias. Ou de coronéis antigos, né? Outra questão que o professor Raimundo Santos falou, a questão de quilombos em São Luís. Na documentação, a gente pode identificar que realmente teve quilombos em São Luís. Não na zona urbana, porque a gente fala da ilha de São Luís, toda a ilha de São Luís. Tinha alguns quilombos, porque que eu coloquei aqui, que dentro da ilha, dentro de São Luís, foi criada a Guarda Municipal Permanente. Aí também eu já estou respondendo para o professor Cristiano. A Guarda Municipal Permanente. Tinha 2 companhias em São Luís e ela foi criada para atuar em São Luís, necessariamente em São Luís. Por isso que criou outros corpos para atuar ainda no interior, porque não havia ainda uma polícia estadual ainda com caráter estadualizado. Não tinha ainda. Só a Guarda Municipal Permanente, que foi o primeiro. Os demais corpos rurais foram criados ao longo do tempo, mas para o interior, não para a capital. Deixa eu ver aqui a outra situação, a questão da baleada. Eu acho que eu falei pouco realmente da baleada, porque eu não quis entrar muito nesse tema, porque ele na verdade, é o tema que eu já estou pesquisando já para o doutorado, né? Então, eu não quis entrar ainda nesse campo ainda de forma aprofundada na questão da balaiada, né?
E o capitão do mato, você perguntou se ele era só uma força simbólica. Também, ele era uma força simbólica, mas também era uma força repressiva. Ele atuava na repressão, não só de forma simbólica. Ao professor Cristiano, professor, a questão dos corpos rurais, na verdade, eu tenho a intenção de fazer uma pesquisa, não sei se seria uma tese de doutorado sobre eles, mas uma pesquisa aprofundada, sim. Eu tenho vontade de fazer, mesmo porque a professora Regina Faria, a professora doutora Regina Faria, na verdade, eu me incentivei por ela, que ela é também professora da UFMA, hoje ela é aposentada, e ela que iniciou esse trabalho de aparato de policiamento. Então, eu me inspirei dela. Só que ela deu só uma pincelada. Eu pretendo futuramente pesquisar sobre isso. Inclusive, pesquisar sobre a Guarda Municipal Permanente e tentar, assim, desmistificar um pouco a questão do mito de criação da Polícia Militar do Maranhão. Ele se baseia no Corpo de Polícia da Província, 1836, e a Guarda ela é de 32. E outra questão que você colocou a questão do século XIX, porque às vezes eu volto sempre para o século XVIII, né? Vou lá para o século XVIII. Você até fez a observação na qualificação, mas eu não me desvinculei totalmente do século XVIII. Por quê? Porque lá é que inicia, lá é que aparecem os primeiros capitães do mato, nas cartas patentes, a partir de 1754. Por isso que eu achei importante trazer o século XVIII para cá um pouquinho, porque lá iniciou a questão das cartas patentes, né? E bem no início também do 19. São distribuídas várias cartas patentes. E não havia ainda esses corpos, toda essa estrutura de corpo rural, que ela vai surgir já na década de 30 do século 19, né? Que vai se criar o Corpo de Polícia Rural, que é o primeiro, e a Guarda Campestre, depois a Esquadra de Mato. Mas observe que durante todo, mesmo com esses outros policiamentos, essas estruturas, o capitão do mato ele sempre está presente. Ele não deixou de estar presente. O Corpo de Polícia Rural, ele surgiu 3 anos depois, ele foi desativado, mas estava o capitão do mato. A Guarda Campestre foi criada, mas ela conviveu para e passo com o capitão do mato. E o capitão do mato não estava dando conta, a Guarda Campestre foi desmobilizada e novamente mobilizada. Mas, mesmo assim, não deu conta. Não sei se foi você, se foi o Santo perguntou, mas não tem um fim para esse capitão do mato. Na verdade, eu não fiz essa observação. Eu creio que o fim do capitão do mato vai ser com a própria escravização, com a abolição. Na verdade, porque eu não observei, não encontrei a revogação dessa lei, de 1847. Então, na verdade, faltou essa questão aí. Posso futuramente... A questão da Guarda, professor Cristiano, da Guarda Nacional, do Exército, não coloquei realmente elas. Porque no Maranhão, além desses corpos criados pelo Estado, tinha a Guarda Nacional, tinha o Exército aqui, e tinha outros corpos que ainda faltam de ser pesquisados. Então, eu não quis entrar de forma muito aprofundada nesses outros corpos, porque eu não tinha muitas informações dele, em termos documentais. E eu acho que era isso. Salvo me engano, a questão dessas questões técnicas que eu vou mudar, a questão dos capítulos que você informou aqui, né, das recompensas, dos termos bandidos, né? Tudo vai ser revisado. E pronto, eu acho que era isso. Não sei se eu consegui responder todas as perguntas, mas eu acho que era mais ou menos isso. Vocês querem fazer alguma recomendação ou enfatizar alguma pergunta ou está tudo certo com a banca? Para mim, tudo certo. Eu vou encaminhar para o Edmilson os destaques que eu fiz e ele faz o que dá para fazer e o que ele queira fazer lá. Isso é ótimo. Depois também, Ebenilson, eu te mando a gravação da defesa e tu pode ver com mais detalhes, então, tudo isso, né? Fica bem mais... Nessa agora tu deve estar meio confuso. É muita coisa. Fica meio tonto, né? Mas depois, ouvindo a gravação, tu pode aí melhorar ainda mais. Então, nós estamos quase encerrando essa fase da trajetória acadêmica. Vamos ver se ele passa, né, Ebenilson? Espero em Deus que sim.
e a orientadora aqui deixando o Ebenilson nervoso. Mas, enfim, o Ebenilson foi corajoso, atravessou o país, veio passar frio aqui. Verdade. Também participou das nossas enchentes. O Ebenilson teve tudo o que teve direito aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, ao longo desses 2 anos, ele acabou participando de muita coisa aqui do mundo do sul do país, inclusive essa enchente, não é, Ebenilson? Verdade. Agora eu vou ter que fazer uma coisa, porque não tem funcionado a minha sala paralela. Eu não sei se vocês conseguem fazer essa tal de sala paralela. Vocês têm alguma coisa parecida com a MConf nas universidades de vocês? Eu uso aqui o Meet. Não. A gente usa o Meet também. Agora, a minha sugestão é: o Ebenilson sai, aí você manda um zap para ele voltar. Sim, mas temos problemas maiores, que é a sala inteira. Por exemplo, quando funciona esse sistema do MConf, eu consigo passar para outra sala. Não tem como criar uma... Carla, não tem como criar uma sala para nós da banca no WhatsApp? Pode ser também. Pois é. Ou no Mas Meet. acho que vai demorar. Eu acho mais fácil eu pedir para todo mundo sair. Depois, talvez no WhatsApp mais rápido, pessoas, né? É o Ebenilson e mais umas 5 ou 6 pessoas, né? Eu acho que dá para a galera sair e depois volta junto com ele, né? Ele passa o WhatsApp para a galera, que é rapidinho, né? É rapidinho. Vou pedir, então, para o público se retirar e depois voltar. Eu te mando um WhatsApp, Ebenilson. Bom, se fosse uma sala presencial, seria assim, né? O público sai e depois volta. Volta, isso. Vocês, o pessoal do público aqui pode dar uma saidinha e depois retorna. Isso. A gente retorna.